Então, continuando com padrões negativos e de repetição, hoje a gente vai falar, pretendo falar de 2 coisas, a autoobservação e intenção consciente. Na verdade, a gente já veio falando disso, né, a autoobservação é o poder, a chavinha que faz a gente ter, escolha para mudar. Então, é a chave para a gente conseguir fazer, né, a percepção é a chave para a gente conseguir fazer escolhas. Sem ela a gente não fica lá no mesmo lugar. Então, quando a gente observa esses pensamentos e comportamentos, a gente sai com a autoobservação do piloto automático. Não para um controle, mas é para uma percepção no começo. Controle, vocês sabem que a gente não tem nenhum, né? Então, a gente equilibra, vai lidar diferente, vai fazer o passinho de formiguinha ali, vai parar e respirar, fazer qualquer coisa que seja diferente da própria reação. Aí você já alterou alguma coisa. Então, sair do piloto automático é ter a liberdade de escolher outra coisa, mesmo que seja num segundinho, uma respiração, né? Então, essa autoobservação funciona como uma lanterninha, mas uma lanterna de foco pequeno, tá? Imagina a lanterna de foco de 5% do 100%. É isso. A gente foca a nossa mente, nossa atenção e revela, né, dentro do nosso conteúdo informativo, esses processos automáticos que acabam governando as nossas ações. Mais reações do que ações, né? Então, ao praticar, a gente precisa colocar no dia a dia essa auto-observação para a gente começar a perceber pensamento, perceber comportamento com mais clareza, ou com alguma clareza, e antes escapava, porque estava, né? Esse é o conjunto de coisas que é o normal. Não é. Né? Se você quiser modificar, precisa colocar essa autoobservação, e daí sim a gente coloca a intenção consciente. Aí sim a gente tem o poder da escolha, né? Então, a gente sai da inércia, sabe? Tá indo no mesmo movimento. Então, essa inércia é um piloto automático que deixa a gente fazendo mais do mesmo, recebendo mais do mesmo, só reclamando, na verdade, né? Então, consciência plena, né, o 100%, a gente não tem nem capacidade. Então, vamos com a nossa lanterninha e colocar cada vez a consciência nesse pedaço que a gente está enxergando. Ah, eu queria ter, então, lá você é eu superior, você é parte desse eu superior, tem. Então, você já tem. Hoje eu estava escutando uma série do Bashar e ele falando assim, vocês têm que parar de falar, não é a minha fala, ele não fala assim, né, mas é mais ou menos isso, colocando na voz da Simone, que vocês têm que parar de querer manifestar melhor, ser um manifestador mais potente ou mais poderoso, etc. Tal. Porque vocês são. Tem que pensar no como vocês estão manifestando, porque é isso que a gente está fazendo o tempo inteiro. Então, como a gente está no inconsciente, não percebe o quê? Então, olha, né, o que é de padrão que está repetindo, né, o que eu estou percebendo é aonde que eu consigo agir. Sem perceber, eu não consigo agir. Então, o que chega na sua atenção é o que dá para mexer. Ah, eu queria. Então, mas o que você percebe, né? Essa é a chavinha, a percepção. Aí você coloca, junto com a percepção, a sua intenção consciente. Eu quero isso, não quero fazer diferente, vou experimentar diferente, né? E daí você começa a mexer nesse hábito de reagir, né? Imagina que você tem sei lá, se irrita, quem se irrita?
Quem nunca, né? Se irrita com, sei lá, contratempo, com barulho. Lembra, quem tá aqui há mais tempo, lembra que mais ou menos por esse horário, em dia de aula, chegava a amiga da Maria, como é que ela chama mesmo? Maria alguma coisa, esqueci o nome dela. Maria Luísa? Maria Luísa, obrigada, Zizi. Chegava a amiga da Maria Luísa, de carro, vindo da escola, a mãe dela pegou, tá, não sei o que, mais ou menos nesse horário. E daí ela ficava, Maria Luísa! Toda vez que eu estava gravando, não é toda vez que eu estava gravando, olha a sua percepção. Não é, ela fazia isso todo dia, né? Só que só me incomodava e eu só percebia quando eu estava gravando. Quando eu estava atendendo e não sei o que não tá gravando, passava batido. Quando eu estava escrevendo, quando eu estava, sei lá, resolvendo coisas, vendo e-mail, sei lá, qualquer outra coisa, passava batido. Agora, minha atenção, né, ficou focada quando atrapalhava alguma coisa na minha cabeça, tá? Que vocês mal ouviam, mas aquilo. Então, era a amiga da Maria Luísa, que eu não sei nem o nome, já está crescida, inclusive, viu? Outro dia eu vi, até enorme, que me incomodava? Não. É como que isso vai sair na gravação? Vai sair o fundo de uma criança falando Maria Luísa. Só, né? Tipo, não é nada, mas o foco que você dá, a sua reação, né? Era no começo eu percebo porque eu estou revendo as gravações e escutava assim e eu fazia, a minha narina abria, né? Eu tirava, ai gente, olha, pedia desculpa pela existência da criança, que não é nem minha criança. É uma reação. Essa reação vem de alguma coisa. Ah, porque tem que ser perfeito, entendeu? E daí você vai pegando o fio e puxando. Porque já me incomoda gravar. Quem é mais antigo sabe. O quanto me incomoda gravar. Né? Por isso que eu coloco vocês aqui, porque gravar sozinho não vai. Eu gravo 50 vezes, deleto 50 vezes. Né? E eu falo, ai, tá uma. E deixo assim mesmo, porque eu já cansei. Então, essa é um panorama que está onde? Dentro do meu campo. Então, se eu percebo, eu vou ficar, ai, tudo ok, quando começarem a gritar lá fora, as crianças? Não. Vou bufar se eu quiser, entendeu? Então, vou fazer diferente a cada vez. A última vez que aconteceu foi bem engraçado, porque assim, eu falo, o universo é sacana também, né? Parou o carro, porque para bem na minha janela, então dá para ver, né? Com o rabo de olho assim, eu vejo. Então, eu vejo o carro estacionar, porque minha janela está escancarada. E daí eu já comecei. Olha, a amiga da Maria Luísa chegou, já já ela vai gritar. Ela não gritou. Por quê? Porque eu já estava de boa. Aquilo lá já tinha passado, eu já tinha resolvido esse perrengue dentro de mim. Essa irritação, esse reagir com irritação, que é uma reação automática, né? Então, através da autoobservação, você começa a perceber esse padrão, tem uma reação, porque tem essa reação, as emoções subjacentes que alimentam isso, e ao tomar consciência, você começa a, desculpa, a querer fazer outra, outra forma de agir, outra forma de não reagir, mas agir. Então, é através da percepção, a gente vê. E lá tem uma sombrinha, né? Um velho hábito, e daí a gente tem a capacidade de escolher alguma resposta diferente. Talvez
mais calma, mais compreensiva, mais amorosa, né? Então, essa intenção consciente é o motor que impulsiona essa mudança. E não um ato mágico, agora eu vou fazer tchá e vai sair da minha cabeça. Não vai. Vou trabalhar nisso. Vou ter força, energia, propósito, consciência para trabalhar nisso. É lógico que ferramenta ajuda. Eu chamo como ferramenta, as pessoas chamam técnicas, eu chamo de ferramenta, porque são ferramentas facilitadoras, tá? Facilitam a nossa vida, facilitam o nosso processo de mudança. Então, é uma escolha ativa, né? E sim, tem criança passando, né? A gente está nas férias e se incomodar para mais alguém, a minha sugestão é trabalha dentro de você, que é isso que eu estou fazendo, é isso que a gente faz, né? Então, é como a metáfora que eu gosto de usar é a metáfora do jardim, que a gente seleciona as sementes que a gente vai plantar. A gente seleciona também as que a gente vai nutrir, vai aguar, né? Mas aparece aquelas coisas que estavam lá por baixo, né? Daí surge uma plantinha. Só que eu vou te contar que planta nenhuma erva daninha, a gente fala, nenhuma serve para nada. Não serve para nada. Mentira, a gente só não sabe para que serve ainda, né? Não tem um serve para nada no universo, não existe. Então serve para alguma coisa. Pode não servir para você naquele momento, né? Mas aquelas coisas que estão nascendo, tomou, né? Saiu da terrinha, você viu, fala, nossa, essa daí vai sufocar o meu alecrim, ou sei lá. Então, você toma a atitude, a ação de fazer para manter o seu jardim do jeito que você quiser, né? Então, tanto aguar, nutrir, etc., quanto tirar e escolher o que você vai fazer com aquilo. Esse é um exemplo, né? Porque a gente vai plantar, estou colocando coisas positivas, esse ano vai ser maravilhoso porque eu comecei assim, assim, assado, porque eu estou de amarelo, né? Porque, etc. Ótimo, tudo isso é sementinha. O que aparecer, né, não é erva daninha, é só o que estava lá e você não percebeu. Então, ao perceber, você tem com a autoobservação e você tem a intenção com ação. A intenção só também, você está pensando em luzinha colorida e brilhante também ajuda, sim. Mas mais efetivo que isso é a ação. Então, permita que você reescreva esse script, né? Fazer outra coisa. Então, esse daí é da autoobservação. E hoje eu queria falar também uma coisa bem interessante, que é emoção e sentimento são diferentes, não é a mesma coisa, né? E a gente confunde, né? Quando a gente está falando dos padrões, a gente confunde que a emoção com o sentimento, e é uma reação em cima de uma emoção, e como que eu vou mudar isso? Então, primeiro vamos combinar, né? Tentar ver separado o que é emoção e o que é sentimento. A emoção, basicamente, é resposta química e bioquímica, caminhos neurais, que aparecem no nosso cérebro quando tem algum estímulo, seja ele qual for, divertidamente. Então, divertidamente, tem alegria. Então, sabendo que não são só aquelas 5, tá? A Disney podou algumas e no Divertidamente 2 vai ter, por exemplo, a ansiedade, não é? Porque é para criança, lembra? Disney é para criança, não leve ao pé da letra. Então, divertidamente não são só 5 emoções básicas, mas elas existem sim, e elas são respostas químicas. Então, você tem um estímulo, né?
você tem uma resposta química. Se eu escutar um barulho daquele bicho que eu odeio, eu vou pular em cima da mesa, entendeu? É uma resposta química. Não passa nem pelo... Não passa, o tico-teco não funciona, né? Não tem pensamento rolando naquela hora. Então, o que acontece? Isso a gente tem como resposta automática. Isso é o cérebro já produz neurotransmissor, hormônio, etc. Tudo, o químico que existe dentro de nós já faz isso automaticamente, sem a gente ter que pensar. Já o sentimento, ele já é a resposta a isso, a essa emoção e à química. Por isso que a gente vê que é muito perto. Então, como que a pessoa se sente quando tal emoção aparece, né? Aí a gente entra com pensamento, a gente entra com interpretação, a gente entra com experiência passada. Também é muito rápido, mas não é emoção, é sentimento. E nesse lugar que a gente ficou juntando emoção e sentimento, reação, numa cadeia, a gente forma os padrões. A gente tem como mudar o padrão lá na emoção? Não, resposta automática, né? Então, você sentiu alguma coisa, sentiu medo, vai disparar o coração, vai jogar adrenalina, cortisol na corrente, né? Você vai ficar no modo automático e no estresse. É normal, tá? Que nem eu falo, você vai sentir raiva, você não precisa pegar a cabeça da pessoa e pregar no asfalto. Sim, é isso, né? Então, por quê? A emoção. Vamos falar da raiva. Eu gosto dela. Por exemplo, a raiva. A raiva. Você sente a emoção, nossa, invadiram o meu espaço. Estou me sentindo invadida, agredida, tem um limite ali que eu não sabia, etc. Tem tudo a ver com isso. O que eu vou fazer a respeito, ou o que eu reajo em raiva, é porque não tem o espaço, né? Não tem nenhum respiro entre a emoção e o sentimento. Mas daí também não vai ter espaço perante a reação. E daí a gente tem um problema, né? Porque é um padrão. A gente não consegue mexer na reação automática, né? Na emoção. Mal consegue, mas com o tempo a gente consegue sim, mexer com o sentimento. Por isso que a gente fala que ressignifica as coisas. Né? Se a gente fizer dessensibilização, fazer processos, etc., começa a ter sentimentos relacionados junto com aquele sentimento que vem junto, grudadinho na emoção. E o outro passinho é a reação. Né? Não é porque eu senti medo que eu vou virar e esbofetear primeiro que estiver na minha frente. Não, né? O que a gente faz normalmente quando sente dor? Eu faço isso quando eu pego as pessoas na acupuntura, vou apertando o ponto de alarme e a pessoa, então, sentiu dor, qual que é a reação? Tem uma emoção da dor, e daí tem respostas bioquímicas, né, e neurais, etc. E o que a pessoa está fazendo? Colocando para dentro. Né? Entende? Isso são padrões também. Esses padrões, eles estão muito interligados, muito interligados. E a gente quer já modificar como se num passe de mágica. Não é bem assim. A gente tem que entender, né, como que a gente funciona para intervir naquele tipo de situação. O cérebro libera os hormônios, altera o nosso estado emocional, né? Então, de vez em quando tem até reação física, suor, no medo, né? Choro, normal.
São exemplos, são reações físicas. Então, quando diante de um acontecimento, a gente tem uma emoção. E cada pessoa tem uma emoção diferente que costuma ser mais passageira a emoção. A gente só prolonga com o sentimento. Então, o sentimento pode durar mais tempo. O sentimento é que a gente tem a interpretação. Porque a raiva só é percepção, sinal de que estou me sentindo invadida. Tem um limite ali meu. Só. Quer ver? Medo, né? A gente tem medo e reage como se tivesse o leão atrás da gente. Não é verdade, não tem mais, né? Então, o sentimento de, meu Deus, e a gente fica revivendo ainda o negócio. Lembra da gazela? A gazela foi lá, tal, e não, correu, escapou do leão. Daí ela fica, meu Deus, você viu o que aconteceu? Não, ela não fica. Ela não fica revivendo, não faz mais essa produção de neurotransmissor, de hormônio, etc, tal, e ela sai do estresse mais rapidamente do que a gente. A gente fica. Por quê? Não sei. E outra, isso revivendo o passado. O futuro, então, meu Deus, será quando eu passar por lá, e agora o que, que vai acontecer? Será que amanhã. Pronto, tá fazendo toda a química de novo, né? E aí sim, quando a gente fica persistindo, fazendo a mesma química, tem várias coisas que acontecem. Uma das coisas principais é a gente acostuma, né? A gente acostuma, a gente até vicia. Tenho bastante cliente que fala, sou movida a desafio. Então, é movida a adrenalina, né? Cada semana é um flash. Por quê? Porque é movida a desafio. Então, não só você está co-criando a sua realidade, porque assim você quer, né? E depois fala, meu Deus, não acaba nunca de acontecer as coisas. Então, a gente vicia nessa química, né? E ocasiona dano no nosso sistema, porque a gente está usando só a mesma química. Não só, né? Óbvio, né? Mas muito repetidamente a mesma química. Eu falo que eu que andava de moto, eu falo que é que nem desgastar osso. Eu andei de moto décadas, não vou falar nem anos, porque é mentira, décadas. Então, você tem um vício de colocar um pé mais do que o outro no chão, né? Todo mundo faz isso. Mesmo quando a gente está parado, que para mais de um lado do que do outro. Todo mundo. Eu nunca vi. Só quando eu não estou alcançando. Tinha uma época que eu não alcançava o pé no chão, tá? Porque eu aprendi a andar de moto, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai era meio doido. Então, eu tinha que ficar com as duas pontinhas para ficar assim, ó. Sabe? Desde que eu consegui apoiar um, eu ficava mais nesse um. O que acontece ao longo do tempo? Desgasta. E até hoje eu tenho que ir no quiropraxista para encaixar, porque por mais tempo que eu já passei sem moto, eu passei muito mais tempo fazendo isso na moto. Então, é a mesma coisa, a gente faz de um jeito, tem resposta química no seu corpo. É automático. Então, esse padrão não vai deixar de existir. Você vai fazer um outro, né? E você vai se empenhar para que isso fique mais fortalecido no seu campo, para você poder fazer escolhas mais saudáveis. Bom, esses eu quero mostrar para vocês. Esse daqui faz parte de uma mesa do campo campo emocional geracional. Então, peraí, cadê você? Janelinha aqui. Compartilhar. Deixa eu abrir mais.
mais. Ok? Para ver? Então, esses aqui, os centrais, né, são aqueles que são os divertidamente, tá? E depois dos divertidamente, que tem, por exemplo, ira, repugnância, sabe? O que acontece? Vigilância, tá? Acontece da combinação deles criarem, né, o que a gente chama de emoção secundária e depois vem por sentimento, porque a gente combina de acordo com o que a gente já viveu, né? Combina de acordo com o que a gente entende de mundo. E essas são emoções. Essas emoções ficam presas no nosso campo, porque a gente sedimentou o caminho, né, várias e várias vezes. Fora que a gente sedimentou o caminho em outras partes que já estão lá no porão da casa antiga, né? Então, a gente fez essas reações e tem essas reações informativas no nosso campo. Então, cuidar disso, né, começar a perceber o que é que acontece com a gente, parar aqui. É super master importante para nossa saúde emocional, né? A gente está falando de saúde física, mas emocional, e se continua a nossa saúde física também, não é? Porque a energética, nem vou falar, porque são informações, então é a questão da energia. A informação, por exemplo, eu adoro nojinho. Quem assistiu Divertidamente? Então, nojinho, primeiro que a repugnância. A repugnância, ela faz parte, a emoção, né, de aquilo não serve para você, aquilo é ruim para o seu sistema, né? Então, e que a gente faz? Vou dar um exemplo bem fácil. Nossa, não fui com a cara do fulano. Daí, a gente tem uma versão. Mas daí vem a cabeça. Mas o fulano não fez nada. Mas todo mundo gosta do fulano. Mas o fulano não sei o quê. Nossa, mas ele não sei o quê. Entendeu? E aquela coisa do seu campo que já te informou que isso não te faz bem, é ultrapassada, é soterrada pelas informações que você tá blá 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 aqui dentro da sua cabeça. Lembrando que o blá 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 aqui dentro da sua cabeça é aquele 5%. O seu físico, que chegou no, meu Deus, me deu até um Hecate dentro de mim, o seu físico sabe mais do que os 5%. E o seu campo sabe tudo mais do que o seu 5% e até do que o seu físico. Então, se o seu físico e o seu campo estão te informando que aquilo não faz bem para você, por que você se deixa convencer pelos 5% da cabeça? É isso que a gente faz, por padrão. E esse padrão que a gente repete tenho que ser educada, fui educada assim, né? Você pode ser educada sem ser amiga, entende? Respeitando o que está recebendo de informação do seu próprio campo. Então, quebrar esses padrões vai contra esse blá 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 daqui. Não é contra o seu físico e muito menos contra o seu campo informativo. É muito mais afinado e alinhado com o seu campo informativo e seu físico do que e desalinhado com o que você acha. Porque quando a gente acha, a gente pode ter errado. Né? É um blá blá blá, é um ensinamento, é colocado dentro da caixinha, ou seja lá por quê. Mas se a gente começar a perceber que
temos padrões negativos. E esses padrões também podem ser negativos e repetitivos. E você quer mudar, vai ver que tem um blá 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 aí. A gente começa honrando o seu físico, honrando o que você percebe no seu campo, aprofundando o seu conhecimento para começar a fazer escolhas saudáveis, né? Bom, era isso para hoje.